Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu vou falar sobre as primeiras ações fora do corpo, né? Primeiras coisas que a gente faz depois que já saiu do corpo, depois que já faz todo o cordão de prata, da área ali de atuação do cordão de prata, já acalmou, já viu que está fora do corpo e agora? Né, o que nós vamos fazer, quais as primeiras ações que eu comentei no vídeo passado, né? Uma das coisas que a gente faz quando está fora do corpo, de repente você fala, e agora, o que eu vou fazer? E você não programou nada para fazer. Então você acaba perdendo a experiência ali por simplesmente não ter programado nada. Bom, também gostaria de falar que eu estou lendo, né? Eu sempre leio todos os comentários que vocês postam, tá? Quando eu não respondo o comentário, não é porque eu não quero, não é porque eu ignoro, não, tá? É porque com certeza as respostas vão vir nos próximos vídeos dessa série. Então, se eu responder por agora, vai ficar uma resposta meio que picada, né? Uma resposta meio que fragmentada, não vai estar embasada no contexto todo. Então fiquem tranquilos, tá? E eu acho bom vocês fazerem as perguntas, vocês questionarem ali nos comentários. Por quê? Porque isso me lembra, às vezes eu esqueço alguma coisa ou outra que eu quero passar, e aí quando vocês comentam, quando vocês perguntam no comentário, quando vocês pedem, eu lembro e às vezes eu encaixo aquilo ali num próximo vídeo que dá para encaixar, tá bom? Foi igual um comentário, alguém tem um comentário que uma amiga sempre pergunta no vídeo, né, para indicações de livro, vai ter um vídeo falando só sobre isso, né, a parte teórica, indicações das partes teóricas. Tem um comentário também que fizeram a respeito de como que faz para ficar mais tempo fora do corpo. Gente, esse aí eu pelejei para descobrir, viu? Rapaz, eu pelejei muito para descobrir, mas depois eu descobri. E como sempre não é fácil, né? É exercício também que a gente faz. Mas eu vou passar para vocês nos próximos vídeos. Continuem comentando, continuem perguntando, que eu vou anotando ali e encaixo aquilo tudo em um vídeo e faço o vídeo ali a respeito desses temas, tá bom? Estou muito feliz com os comentários, o povo sempre comentando, muita gente progredindo, muita gente conseguindo resultados. Então vamos ao vídeo de hoje. Bom, depois dos exercícios, das técnicas, depois de aprender a sair do corpo, depois de estar desperto fora do corpo, ter feito os testes de realidade, agora tem algumas coisas que eu recomendo as pessoas que estão começando a sair do corpo a fazer essas primeiras ações, essas primeiras percepções ali que você vai ter interação com o plano astral. A primeira delas que eu recomendo a todos fazerem é você atravessar a parede. Né? Por que atravessar a parede? Porque você vai perceber que às vezes você não vai conseguir atravessar a parede fora do corpo, você vai se chocar com ela e você vai achar aquilo estranho. Dois fatores podem acontecer. O primeiro, quando você quiser atravessar uma parede no plano astral, você vai estar vendo o seu quarto ou a cópia dele no plano astral. Quando você sai nesse ambiente, eu estou usando ele como exemplo. Você está vendo esse ambiente. E aí você quer atravessar a parede, você tem que colocar na sua cabeça que você atravessa a parede, que isso é fácil para você. E faça o teste com o braço. Eu ponho o braço e eu atravesso. Meu braço vai atravessar. E imagina ele saindo do outro lado quando você esticar a sua mão. E você vai ver que o braço atravessa, então você faz a mesma coisa com o corpo. Às vezes você não vai conseguir atravessar a parede, por quê? Porque você ou criou esse bloqueio de que tem uma parede e você não consegue, então no plano astral o pensamento ele é muito mais forte do que aqui no plano físico, ele cria a sua realidade, ou mesmo que você pense, olha, tem uma parede aqui, mas eu consigo atravessar, e você não atravessa, é porque essa parede não é do plano físico, tá? Ela é uma parede astral. Então ela é constituída da mesma matéria astral que é constituído o seu corpo astral. Então duas matérias da mesma não vão, né, se atravessar ali. Você vai ter esse choque ali. Então é melhor abrir a porta nesse caso e sair, tá? Se você não conseguir. Mas é uma coisa muito boa de se fazer, de se testar, para você aprender
a fazer isso. Uma outra coisa que eu recomendo as pessoas testarem fazer, todos esses testes eu fiz e funcionou muito bem, é de você enxergar através da parede. A mesma situação se encontra aqui. Você vai olhar para a parede e você não vai concentrar que você está vendo através da parede. Você vai imaginar que essa parede não existe, que você está enxergando o que tem à sua frente, como se ela fosse uma barreira que não existisse para você. Eu não quero que ela exista. Então eu quero ver através dessa parede. E concentra que você quer ver. Quando eu fiz esse teste, abria-se como se fosse um portal mesmo. Em volta dele ficava uma luzinha assim, né? Como se abrisse um portal e eu via mesmo. Tanto é que um dos testes eu deixei fechar de novo esse portal. E quando ele fechou, eu atravessei e vi o que tinha mesmo do outro lado. E fiz o mesmo processo olhando do outro lado, né? Do lado de fora da rua eu olhei e vi e atravessei de volta para dentro de casa, no muro. Então façam esse teste, é muito bacana você conseguir enxergar através da parede, tá? Também tem esses fatores, às vezes você não vai conseguir enxergar porque a parede astral aí exige uma outra questão que eu vou falar em outros vídeos mais para frente, que você tem que sutilizar o seu campo astral para você enxergar através da parede astral. Mas através da parede física é só fazer esse procedimento. Um outro procedimento que pode se fazer é você voar. Voar é mais fácil, todo mundo já leu, já estudou, é só você concentrar que você está leve. Só que nem sempre você consegue voar, não é tão fácil assim. Então isso vai depender muito de como estão suas emoções, como estão suas energias naquele dia ali, mas geralmente você consegue voar. Óbvio, o que vai estabelecer o limite do seu voo, a altura do seu voo, é como está a sua energia, né? E qual camada do astral você saiu também. Então, quanto com uma camada mais alta do astral, ou seja, você está mais sutil, você vai voar muito mais alto. Você vai voar. Pelo menos para mim funciona assim. E você, para você voar, basta você se concentrar que está voando. Você pode usar algumas técnicas. Por exemplo, imagina que nos seus chakras dos pés, da sola dos pés, estão jorrando jatos de luz que te impulsionam para cima dos pés e das mãos. Você faz assim, abre as mãos para baixo, assim como se estivesse empurrando assim com esses jatos de luz. E você consegue subir com muita facilidade quando você faz isso. Não façam como eu no começo, né? Ficar batendo a mão igual um passarinho para tentar subir. Isso é condicionamento que a gente viu muitos pássaros fazendo isso e começa a repetir. É muito bom você voar. Bom, uma outra coisa que eu devia ter comentado primeiro e não comentei, mas vou comentar, tente fazer isso tudo perto do ambiente onde você saiu do corpo. Tá? Não tente afastar muito do corpo antes de fazer esse teste, para você criar essa familiaridade com o ambiente astral. Eu, por exemplo, quando eu saía do corpo no começo, eu não conseguia me distanciar. Eu saía do meu quarto e voltava para o corpo automático. Era puxado. Depois de algumas experiências, saía até o quintal da casa, voltava para o corpo. Era puxado, não conseguia ir. Depois consegui ir até na rua. Depois eu comecei a perceber que tinha alguns metros que eu podia ir, 20 metros. E quando eu andava assim, começava tudo a distorcer, assim, eu começava a perder a organização energética, alguma coisa acontecia. Então eu voltava, tudo se estabilizava de novo. Então é bem aos poucos, não tenha pressa, tá? Você vai fazendo experiência e você vai vendo quando você vai avançando, tá bom? Então isso é muito importante, você fazer esses testes seguindo aqui, né, o passo a passo dos vídeos. Faça perto do seu ambiente primeiro esses testes, para você ir aprendendo a agir, a atuar, a se mover no plano astral. Observar o corpo físico, isso é muito importante. Renato, eu não consigo enxergar meu corpo físico quando eu saio do corpo, a cama está vazia, né? É óbvio, esse é o mais comum de acontecer, é você não enxergar o plano físico. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando sai do corpo, sai, e na hora que sai do corpo, ela já sai na dimensão astral. E na dimensão astral, seu corpo não está na cama, porque o seu corpo astral está com você naquele momento, fora da cama. Então você vai olhar a cama, que é uma contraparte do plano físico, é uma cópia que tem do plano físico ali, e ela vai estar vazia, porque você está vendo sua cama astral. Tanto é que você pode chegar e deitar nela, se você quiser. Tá? Agora,
Para você ver o corpo físico, você vai ter que enxergar o plano físico. E aí você vai ter que concentrar. Você olha para a sua cama e concentra. Eu quero ver o meu corpo físico. Eu quero ver o meu corpo físico. Mas tenta mentalizar essa imagem assim, como se tivesse uma coisa te afastando do corpo físico. Não, eu quero sentir. Você não pode tentar sentir em momento algum. Se você fizer isso, você volta para o corpo na hora. Então só concentra, eu quero ver o corpo físico, né? Eu quero ver o meu corpo físico, eu quero enxergar ele de longe. Estabeleça esse limite. No plano astral é muito importante você criar essa, essas frases que estabelecem limites, que são meio que decretos, né? Então eu quero ver o meu corpo físico de longe, quero ver o meu corpo físico lá na cama, daqui. Quero enxergá-lo e concentra que você vai ver o plano físico e você vai realmente enxergar o seu corpo físico. Não é de primeira, mas continue fazendo que uma hora você vai conseguir ver o seu corpo físico. Não assuste se você ver seu corpo físico se mexendo na cama, ou virando para um lado, ou mexendo alguma coisa, às vezes até coçando, porque uma parte da nossa consciência continua no corpo físico, tá? Para dar manutenção nele. Não é todo o nosso corpo astral que sai 100%, uma parte sempre continua. Eu já vi meu corpo físico virando de lado, né? Eu estava de barriga para cima, eu vi ele virando de lado. Voltei para ele e ele realmente estava de lado nesse momento. Então isso acontece, não assustem, tá? Explorar a contraparte astral. Gente, isso é muito importante. Quando você sai do corpo e você já fez o teste de realidade, estou fora do corpo mesmo, explora o ambiente, né? Explora o seu quarto, a sala, onde você saiu do corpo. Explora. Por que é importante isso? Por que é importante isso? Porque você vai aprender muitas coisas só explorando. Por exemplo, você vai sair do corpo, às vezes você vai enxergar o plano físico e algumas coisas que estão ali compondo o plano astral. Às vezes você vai enxergar o plano astral, que é a cópia do físico. Então você vai aprendendo a identificar essa diferença. Eu estou enxergando o plano astral. Não, eu estou enxergando o plano físico. Eu estou enxergando o plano físico com elementos do plano astral. Você vai saber fazer essa diferença. Então comece a observar, às vezes você vai sair e um móvel vai estar num lugar diferente, você vai falar, meu Deus, esse móvel não está aqui, eu tenho certeza, esse móvel fica ali, né? Ou esse objeto está aqui, não tem esse objeto no plano físico. Então é uma coisa muito interessante que merece uma pesquisa, um estudo muito aprofundado só em cima desse tema, né? Da exploração desse tipo de situação que eu estou falando e que eu vou dar um exemplo disso que aconteceu comigo. Na verdade, dois exemplos que me fizeram a querer entender mais esse ponto. Uma vez eu saí do corpo e quando eu entrei no meu quarto, eu estava voltando para o corpo. Eu gosto de voltar fazendo o caminho, né? Flutuando e entrar devagar no meu corpo. Geralmente, quando chego perto dele, já me puxa. Então, quando eu entrei no meu quarto, eu vi de frente para o meu quarto duas caixas de som e um som assim, um microsystem na época, né? Eu olhei para aquilo e falei, não tem isso no plano físico, não tem esse som no plano físico, não tem esse microsystem, né? O que ele está fazendo aqui, eu achei que era parte onírica ali, porque tem o onirismo também, né? O onirismo nada mais é do que viagem na maionese. Você está simplesmente viajando na maionese. Aquilo não existe nem no plano astral. Você só está viajando ali, criando aquelas meio que alucinações, tá? A gente chama de onirismo. Isso aí, essa imagem subconsciente, coisas que vão sendo jogadas para fora e a gente se apega àquilo ali como se fosse, né, meio que real. Então eu pensei, o que é aquilo? Será que foi um pouco de onirismo que entrou ali? Ok, depois de um mês mais ou menos, quando eu entro no meu quarto mesmo, no corpo físico, quando eu entro nele, eu dou de cara com aquela imagem que eu vi fora do corpo. O problema é que eu tinha anotado, né? Então não tinha como falar que, você achou, né? E essas coisas que eles tentam falar para tentar justificar que isso é impossível de acontecer. Então eu tinha anotado, eu corri lá e na anotação e vi.
estava ali na mesma posição. Então eu comecei a pensar, será que algumas coisas, eu vou falar isso bem mais para frente sobre a linha do tempo, né? Sobre às vezes a gente alterar a linha do nosso tempo, a linha do tempo. Então, será que isso já não estava na linha do tempo, dependendo das atitudes que eu tomasse, das decisões que eu tomasse, ia modificar aquilo ali? Então já estava ali moldado, vai se moldando, né? Mais para frente, o que a gente está fazendo agora, o caminho. Isso é muito interessante, eu estou gostando muito de estudar sobre isso. E uma outra experiência que eu tive foi o seguinte: eu estava fora do corpo, eu levantei, fui andando até a porta para sair. Quando eu olho para cima de uma bancada que tinha no meu quarto, tinha uma garrafa d'água diferente, assim, de vidro, diferente. Eu fiquei olhando para aquela garrafa d'água e falei assim: mas não tem essa garrafa d'água aqui no meu quarto. Não tem essa garrafa. Porém, o que aconteceu alguns dias depois? Acho que na mesma semana aconteceu, né? Entrou uma pessoa da minha família no meu quarto, entrou com a garrafa d'água na mão, porque ia ficar ali no quarto conversando e tal, tudo. Entrou com a garrafa de água na mão e colocou justamente no local onde eu tinha visto a garrafa fora do corpo, né? E quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, tá no mesmo lugar e é a mesma garrafa que eu vi fora do corpo, né? Então por isso que eu falo, é muito importante a gente aprender a explorar esse ambiente, ver os elementos, anotar, gente, anotar as experiências é fundamental. Anotem todas as experiências que vocês têm fora do corpo, todos os detalhes que vocês conseguirem perceber, tá? Isso faz toda a diferença para a gente na hora que as experiências vão se repetindo em outras ocasiões, vai se repetindo aquele tipo de experiência ali, você vai conseguindo ter uma direção, ter uma clareza a respeito do que é aquele fenômeno que está acontecendo dentro da projeção astral. Bom, então esse é um vídeo que eu gostaria que vocês fizessem esses experimentos fora do corpo, que são os primeiros, dentro do perímetro da casa de vocês, tá? Tentem não sair de casa, a não ser vocês que já saem do corpo, já têm costume de sair fora de casa. E outra coisa, sempre mantendo a ética espiritual ali, tá? Nada de olhar através da parede para tentar ver o vizinho, para tentar ver a vizinha, para tentar bisbilhotar. Não façam isso, que não é esse o objetivo dos meus vídeos, tá? Isso aí com certeza vai só prejudicar vocês mais para frente. Vocês podem até conseguir êxito em alguns desses testes, né? Que não são nada éticos espiritualmente. Vocês podem até conseguir êxito, mas mais para frente o preço a se pagar é bem caro, tá? É bem alto. Com certeza vocês não vão querer pagar esse preço, então é melhor seguir pelo caminho do correto, de tentar ser o justo. Nós já temos tanta coisa para poder arrumar dentro de nós, né? Tantos defeitos, tantos pecados. Para que usar uma ferramenta tão maravilhosa dessa para poder acumular mais pecados ainda? Né? Imagina os juros disso lá para frente. Então não vamos fazer isso, não. Vamos usar só para o bem, só para as nossas pesquisas mesmo, sem tentar invadir a privacidade das pessoas, sem tentar usar isso para benefício egoístas, né? Vantajosos e outras coisas mais. Bom, então é isso. Espero que vocês testem e joguem aí nos comentários algumas coisas que eu possa não ter comentado aqui, que vocês fazem fora do corpo, de preferência dentro do perímetro, né, ali da casa de vocês, ou coisas que vocês já observaram diferente, estranha, ou algum teste que vocês fizeram ali mesmo, dentro desse perímetro, né, fora do corpo. Não vai falar, eu já saí do planeta e tudo. Não, aí não vale. Isso aí é mais para frente, nós vamos comentar. Mas comentem aí alguma, eu tenho certeza que todos nós temos experiências boas para compartilhar, para comentar. E dúvidas também, coloquem aí os questionários, né, os questionamentos que vocês têm, que com certeza eu junto tudo e num próximo vídeo, num dos próximos vídeos eu faço aí e falo, tá bom? Então, próximo vídeo nós vamos continuar falando, aí nós já vamos sair um pouco desse ambiente, dessa zona de conforto nossa, né? Eu já vou falar um pouco mais fora dessa zona, o que a gente faz fora dessa zona, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.